Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Todos me conhecem como Blade e esse é o Blade Free. Fala, nerdaiada. Chegou a hora da ação. É o seguinte, se em algum momento você já se fez a seguinte pergunta: como eu converto uma imagem em bitmap em vetor? Bom, assiste o vídeo que é isso que eu vou mostrar. Nós vamos realizar isso dentro do software gratuito Inkscape. Para isso, eu entro no Inkscape, vou em arquivo e vou procurar a opção importar. Para isso eu vou até o menu superior do Inkscape, vou clicar em arquivo, vou procurar a opção importar. Nesse caso eu vou selecionar uma imagem bitmap, separei aqui por exemplo o Darwin, vou clicar em abrir. Nessa aba eu não vou fazer nenhum tipo de alteração, eu vou em tipo de imagem para importar, vou deixar em embutido para fazer parte do arquivo. Em DPI da imagem eu deixo de arquivo, porque isso aqui não altera o DPI, ele mantém a resolução que já tem na imagem. Em modo de renderização da imagem eu deixo nenhum, porque eu não quero nenhum tipo de otimização, quero a imagem como ela realmente é. Só você clicar em OK, espera abrir a imagem. Bom, então está aqui a imagem, né? Eu vou clicar na ferramenta Zoom. Vou pressionar o Shift para inverter a função e vou clicando para dar Zoom Out no meu arquivo. Vou até o menu de ferramentas, vou selecionar a ferramenta Selector. Vou reduzir o tamanho dessa imagem, mantendo pressionado Ctrl. Só selecionar essas setas. Vou no menu de ferramentas novamente, pego a ferramenta Zoom. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta Seletor. Vou posicionar aqui melhor o Darwin. Vamos até o menu de ferramentas, clica na ferramenta Seletor, seleciona o Darwin. Existem duas formas de utilizar essa ferramenta. Uma é clicar com o botão direito sobre a imagem bitmap. Procura a opção rasterizar bitmap. Clica aqui e aí você tem essas opções de converter uma imagem bitmap em um vetor. A outra opção é você ir até o menu superior, caminho, e clicar na opção rasterizar bitmap. Também é uma possibilidade, ele abre o mesmo menu de ferramenta. O que é importante na escolha da sua imagem bitmap para esse processo funcionar melhor e você conseguir um vetor de qualidade melhor? É importante você encontrar imagens que tenham uma alta resolução, que tenham uma resolução boa. Quando você tem um contraste maior entre as cores, isso também auxilia muito na detecção, né, dos pixels, né? E aí ele consegue fazer um vetor melhor, né? Então isso é importante também. Então esse é um bom exemplo para você compreender. Então quando você faz essa conversão de bitmap para vetor, quando você trabalha com logo, com fonte, com ilustrações, realmente esse processo funciona muito bem na maioria dos programas vetoriais, e dentro do Inkscape não é diferente. Por padrão da ferramenta, eu tenho o Brightness Cutoff. Ele visualiza, né, os pixels, né, e ele encontra um contraste, né, entre essas cores. As cores mais escuras ele entende como preto e as cores mais claras ele entende como branco, né? Então ele sempre vai buscar sombra, ele sempre vai buscar contorno, ele sempre vai buscar as cores mais intensas, né, mais escuras, né? Ele tenta perceber o que se trata ali dentro daquela ilustração, né, daquela imagem.
Sempre que você muda a forma de gerar um vetor, você sempre precisa clicar nesse botão atualizar. Toda alteração que você faz. Além disso, tem detecção de borda. Seleciona, clique em atualizar para você perceber. Então dá uma olhada, ele entende o contorno e cria uma borda, né? Então isso também é importante, dependendo do vetor que você vai fazer, talvez você queira usar isso. Então vamos dar uma olhada. Só clicar em OK. Ele vai calcular, pode fechar. Eu vou clicar aqui em cima e vou tirar esses contornos, né? As bordas internas e externas. Aí isso já é um vetor. Você pode pintar, você pode alterar, você pode fazer qualquer tipo de trabalho que você já está acostumado a utilizar em ferramentas de vetor. Eu selecionei uma nova imagem e para isso eu volto a minha atenção lá para o menu de ferramentas. Vou clicar na ferramenta Seletor, clico na imagem, que é uma imagem em bitmap. Para converter ela num vetor, eu vou clicar com o botão direito, procurar a opção rasterizar bitmap. A gente já viu essa aba, só que agora eu vou clicar na opção quantificação de cor. Outra coisa que eu preciso fazer é mudar a opção Simple Scan para Multiple Scan. Tem algumas opções aqui que eu vou habilitar também, então eu vou clicar nessa opção. Ela vem com o Brightness Step, só que eu clico em cores para poder selecionar a quantidade de cores que eu quero aqui nos scans, né? Vou pedir para suavizar. Ele aplica um leve desfoque. Isso faz com que o seu vetor fique mais leve também. Eu vou pedir para ele empilhar uma cor em cima da outra quando ele montar esse vetor, então habilita a opção pilha. E caso tenha um plano de fundo, clique em remover camada ou plano de fundo. No caso eu estou trabalhando com imagem PNG. Temos também aqui outras opções como otimizar. Eu habilito todas essas três opções aqui. Por exemplo, ó, tente otimizar as formas unindo os segmentos adjacentes. Speckless, ignorar os pequenos pontos do bitmap, pode habilitar também. Suavizar cantos, suavizar ao redor dos cantos do traçado. Então ele tenta simplificar, né, a sua imagem aí para realizar um vetor mais limpo, né, um vetor mais leve. Então para começar eu apliquei aqui duas cores, vou em atualizar, né, ele já procurou aqui uma cor, né, então tem o marrom, tem o branco, né. Você vai clicando no sinal de positivo aqui e vai atualizando para ver as cores que ele vai encontrando. Clique em atualizar novamente. Esse é o método para você ir chegando cada vez mais próximo da sua imagem, mas sempre tendo em mente que você vai ter um vetor mais leve, né? 5 cores, atualizar, então tá aí, 6 cores, atualizar. A ideia é você ir trabalhando aos poucos para você ter um vetor leve, limpo e fácil de lidar. Vou atualizar, 8 cores, atualizar, beleza. Qual que é a minha ideia aqui? Sempre que você clica, você tem que procurar alguma alteração dentro do seu vetor. Quando você não consegue localizar, significa que você já chegou no máximo de cores que ele é capaz de localizar. Então, por exemplo, agora eu vou fazer o 9º teste, é o 9º scan. Vou pedir para atualizar. Percebam que ele não fez nenhuma alteração, então ele já não está conseguindo localizar mais cores. Então, para mim, por exemplo, o 8 já é o suficiente.
Então eu clico em OK. Pode fechar a aba. Vou pegar a ferramenta Zoom mais uma vez. Pressionar aqui o Shift. Clico em cima. Pego a ferramenta Seletor. Vou clicar aqui em cima, ó. Então isso aqui já é um vetor, olha só. Tá muito próximo da imagem bitmap. Agora, em cima desse vetor tem uma pilha de vetores, que são as cores separadas por vetor. Então você seleciona com a ferramenta Seletor, clica com o botão direito e procura a opção Desagrupar. Quando eu clico agora, eu consigo separar esses elementos por cor. Consigo separar contorno, consigo separar a cor, eles estão organizados por cor, né, para chegar aí o mais próximo possível da sua imagem bitmap. Olha só, ele vai sobrepondo uma cor na outra para chegar ao mais próximo possível da versão do Gumball aqui, que é uma versão bitmap. Então essa é uma possibilidade muito bacana, porque você consegue ter um vetor muito bom e muito fácil de lidar. Se você clicar, você vai perceber que já é um vetor, ó. Você pode alterar, você pode fazer um vetor novo, você pode aplicar todo tipo de coisa que a gente já viu. Então olha aqui eu aplicando gradiência e você consegue fazer todo tipo de função, porque isso aqui realmente já se tornou um vetor. Sem ser muito nerd, eu vou pegar mais uma imagem. Você pode clicar na imagem e arrastar ela para dentro também. É uma outra forma de abrir as imagens dentro do Inkscape. Clicar aqui em OK. Vou reduzir um pouco essa imagem. Tento pegar imagens em PNG, sem fundo, porque eu não preciso ficar tirando o vetor branco do fundo. Com ele selecionado, rasterizar bitmap, quantificação de cor, multiple scans, dá um atualizar, habilita aqui essas opções também. Essa opção a gente muda para cores e atualizar. Então vou trabalhando as cores aqui. Então é isso. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, dá um curtir e se inscreva no meu canal.